Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Zanello, eu sou doutoranda do IPH URGS, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu sou orientada do professor Fernando Magalhães. Eu, juntamente com a minha colega Thais, da UFSC, coordenamos, então, o INCT-SBN Júnior. O INCT-SBN é o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias em Soluções Baseadas na Natureza, e nós coordenamos a seção Júnior, que inclui os pesquisadores de iniciação científica, nível graduação, mestrado e doutorado. Ribeiro, eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina, sou orientada pelo professor Pablo Heleno Cesarino, e eu estou no doutorado na área de wetlands construídos. Isso aí, pessoal. Então, essa, né, reunião inicia a série dos webinários do INCT SBN Júnior. Para a nossa primeira reunião. Bom, iniciando para saber o que é o INCT, o que é esse projeto. Bom, ele nada mais, nada menos significa Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Soluções Baseadas na Natureza, né? Então, toda essa sigla se refere a isto. Bom, e esse projeto, ele é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo CNPq, pela CAPES, pela FAPESC. É um centro também de referência nacional com amplitude internacional na área de soluções baseadas na natureza. Além disso, o INCT ele conta com uma rede de cientistas, pesquisadores e profissionais do setor, que desenvolvem pesquisas e tecnologias. Então, todos aqui acredito que conhecem um ou outro pesquisador, sendo orientador, professor, e esses pesquisadores desenvolvem essas pesquisas e tecnologias em 4 linhas de atuação. Essas 4 linhas, dentro do INCT, nós chamamos de eixos temáticos, né? Então, sendo eles habitação, infraestrutura, rios urbanos e áreas úmidas. E se vocês se perguntam se vocês ou a instituição estão inseridos dentro desses eixos temáticos, a resposta é sim, com certeza. Se vocês estão no INCT-SBN Júnior, com certeza. Isso porque no INCT os centros e as universidades são chamados núcleos, e elas podem integrar um ou mais eixos. Então aqui nós temos os nossos núcleos atuais, né? Então nós temos núcleos ali em 6 estados do Brasil, com todas essas instituições e universidades participantes, sendo essas os núcleos. E a coordenação geral e sede do projeto fica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no IPH, e a vice-coordenação está com a Universidade Federal de Santa Catarina. E qual que é o objetivo desse instituto? Bom, ele tem 3 principais objetivos, se a gente conseguir colocar dessa forma, né? Que seria gerar conhecimento, desenvolver tecnologias e promover a aplicação prática das SBNs. Além disso, nosso propósito, qual que é? É consolidar o Instituto como um hub de inovação e integração científica, reunindo cases de sucessos, novos projetos que demonstram o potencial das SBN para transformar cidades e territórios. E, além disso, existem 6 pilares que nós seguimos e justificam as cores e a nossa logo do INCT. Então, cada cor corresponde a um desses pilares, que são formação de recursos humanos, pesquisas científicas e tecnológicas, transferência de conhecimento para a sociedade, fortalecimento e ampliação de rede, internacionalização, divulgação científica e popularização da ciência, e transferência de conhecimento para o setor público e empresarial. Bom, é claro que não se alcança tudo sozinho, então, para isso, são necessárias parcerias. Então, nós temos parcerias nacionais e internacionais. Aqui são 2 fotos de missões que professores do INCT fizeram numa oportunidade à França, para visitar alguns dos sistemas. Mas aqui a gente listou todas as parcerias internacionais que as nossas instituições possuem. Com qual objetivo? Cooperação técnica, formação de pesquisadores, publicações conjuntas e também projetos colaborativos. Além disso,
Temos parceria também com o IWA e também com a rede UPANAM, a Rede Pan-Americana de Sistemas de Umidades. E, claro, o Wetlands Brasil. E quais são as especialidades que nós temos, né? A produção de novos materiais e processos de inovação, então patentes, artigos, notas técnicas, estatística aplicada, que são bases de dados e análises integradas, biomassa, reuso, recuperação de nutrientes, viabilidade econômica, gestão, governança, regulação, além de realizar monitoramento e desempenho, então físico-químico, microbiológico, contaminantes emergentes e micropoluentes, sinergia com a infraestrutura SINS existente, pré e pós-tratamentos, modelagem hidráulica, hidrodinâmica, hidrologia aplicada. Então, são várias as especialidades e áreas que os nossos pesquisadores, professores, atuam. E como eu falei anteriormente para vocês, nós temos 4 eixos temáticos, sendo edificação, infraestrutura, rios urbanos e áreas úmidas. E eu vou passar as informações de quais são as tecnologias que se enquadram em cada um desses eixos, mas que também estão disponíveis no nosso site do INCT SBN. Então, aqui o eixo de edificação. Quais são as tecnologias? Então, wetlands construídos, sistemas evapotranspirativos, telhados e paredes verdes, infiltração no solo e reuso, e manejo de água pluvial. Então, aqui estão as situações que se enquadram nesse eixo de edificação. Então, quando se trata de conservação e gestão da água no nível do lote, separação de uso e reuso das águas, como água cinza ou água da chuva, economia circular, abordagem nexo, redução de impactos na infraestrutura urbana. Já no eixo de infraestruturas, as tecnologias podem ser wetlands construídos, lagoas de estabilização, gestão de bacias hidrográficas, manejo de lodo e biossólidos, reuso e disposição dos solos, atendendo, então, a saneamento, gestão hídrica, sustentabilidade de sistemas urbanos e rurais, tratamento de águas residuais, manejo de biossólidos, reuso de recursos e melhoria da qualidade da água, práticas sustentáveis da infraestrutura, resiliência ambiental, saúde pública, inovação em políticas e tecnologias. O que se enquadra já no eixo de rios urbanos são as tecnologias de wetlands flutuantes, drenagem urbana, hidrodinâmica, restauração e microclima. E aqui, as situações. Integra infraestruturas convencionais de drenagem, manejo de águas pluviais nos centros urbanos, resiliência das cidades brasileiras por meio de uma gestão hídrica integrada e sustentável, complementação de sistemas tradicionais de drenagem, adaptação a contextos locais e SBN em áreas urbanizadas. E o quarto e último eixo de áreas úmidas. As tecnologias que integram podem ser wetlands naturais, serviços ecossistêmicos, modelagem e controle de qualidade da água, conservação da biodiversidade, recreação e paisagismo. Nas situações de uso sustentável dos ecossistemas naturais de águas alagadas, para fortalecer a biodiversidade, a qualidade da água e a produção de recursos, serviços ecossistêmicos, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, e também paisagem e atividades recreativas. Então, vocês podem perceber que, embora nós estejamos juntos no INCT, né, as áreas são muito abrangentes, muitas tecnologias integram esse instituto. Então, por isso, tantos pesquisadores envolvidos. Então, aqui uma frase que o professor Davi, acredito que todos vocês conheçam, ele sempre fala, e a Gabriela vai me ajudar a traduzir e dar sentido aqui. Isso aí, vocês. Para quem não sabe, então, pessoal, o professor Davi da Mota Marques, é o coordenador do INCT SBN, ele sempre encerra as apresentações dele com essa frase, as apresentações do INCT, Hic sunt dracones, que o que significa? Ali há dragões, né? Há dragões. Antigamente, né, em mapas antigos, onde
chegava-se num lugar que não tinha sido explorado ainda, não tinha se avançado além daquilo, se inscrevia, então, ali a Dragões. Porque não sabia o que estava ali. Do outro lado era o desconhecido, o medo do desconhecido, né, o que tem ali, é uma coisa perigosa. E essa frase é muito boa, porque ela vai muito de encontro com o que é o ICT-SBN, é trabalhar sempre na fronteira do conhecimento, com a diferença que nós não temos medo, então, do desconhecido. A gente gosta de trabalhar ali na margem, na fronteira do conhecimento, investigando tudo que há de mais inovador e de melhor para as SBNs. Continuando então, aqui é o Insta do INCT, vai ser bem importante para o que eu vou explicar depois para a gente movimentar um pouquinho aí as redes sociais do projeto. Para quem não sabe então, eu sou a Gabriela Anzanello, sou orientada do professor Fernando Magalhães e junto com a Thaís coordeno aqui o INCT SBN Júnior. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem somos, quantos somos e o que fazemos, né? Qual é esse braço do INCT SBN Júnior? O que a gente considera para o projeto como júnior? São os pesquisadores de nível graduação, mestrado e doutorado, vinculados aos professores integrantes do núcleo INCT SBN. Atuantes, então, em todos os eixos. Todos nós atuamos aqui em todos os eixos, com pesquisas focadas para tratamento e reuso de efluentes, macrófitas aquáticas, nutrientes, absorção, micropoluentes, ecotóxicos, tratamento de lodos, saneamento, resiliência e por aí vai. Quantos somos? Esses dados aqui, pessoal, são de até fevereiro, final de fevereiro. Provavelmente esse número ele já mudou. Na tabela de cima, a gente tem o total dos alunos e a de baixo em andamento. Então, essa tabelinha do total, ela contempla também os alunos que já se formaram e não integram mais o INCT. Eu fiz uns gráficos, assim, para a gente ter um visual um pouquinho mais rápido, fazendo alguns comparativos. Aqui, o número, então, eixo versus nível. Por nível, a gente tem uma maior concentração, então, de alunos de iniciação científica, né, graduação, e de doutorado, principalmente no eixo de infraestrutura, seguido pelo eixo de edificação. Já aqui em núcleo versus eixos e núcleo versus nível, a gente vê uma presença bem grande ainda, então, na infraestrutura e na edificação, e quem tem o maior número ali é o IPH e a UFSC, seguido pela UFMS. Mas isso não quer dizer que os outros núcleos não tenham talvez um número um pouco mais expressivo. Talvez realmente só não tenha sido atualizado dessa fichinha que eu mandei de atualização ali em fevereiro. Talvez a gente tenha um número um pouco maior aí e então talvez fique um pouco mais equilibrado a questão por eixo e por núcleo também. Cobrimos então quem somos, quantos somos e o que fazemos. Mas a pergunta mais importante é para aonde vamos? O que nós propomos então para o júnior? Uma reunião mensal, toda terça-feira da segunda semana do mês. Então, reunião com horário fixo e o dia fixo também. O objetivo é o quê, então? Compartilhar de forma breve o que os alunos do núcleo estão fazendo, de que maneira? 15, 20 minutos de apresentação, template padrão, esse que a gente usa do INCT, ninguém precisa se preocupar em montar o slide. E depois uns 10 minutinhos aí para discussão, lembretes, avisos, enfim, que a gente precise ali fazer. Essas reuniões elas vão ser gravadas, assim como essa está sendo gravada, porque a gente quer inserir no YouTube do projeto uma série exclusiva para o INCT SBN Júnior, né, para o nosso núcleozinho ali do Júnior. Para a gente, né, ser querida, não ser injusta com ninguém, as próximas apresentações vão ser da UFSC, então com a Thaís, e do IPH URGS comigo. E a ideia para as próximas é a gente abrir a palavra, então, e alguém se oferecer para assumir a reunião do próximo mês. Aí tem tempo para todo mundo se organizar, acho que fica bem legal. E para a gente poder organizar um pouquinho melhor, a gente tem um tema para cada, então, que é conferir com os orientadores de você se a ficha de alunos está atualizada. Como eu comentei, eu mandei essa ficha em fevereiro, até a reunião ali do comitê
gestor. Alguns professores eles tinham enviado, outros ainda não, e alguns comentaram que receberam alunos novos, enfim, a gente precisa então atualizar. Eu mandei por e-mail para eles, o assunto é esse, então atualização de dados CNCT-SBN Júnior. Eu peço para vocês me mandarem, por favor, pessoal, até a terça-feira que vem, essa fichinha de atualização. Acho que a maioria vai estar bem tranquila, vai ser uma inclusão ou outra, mas confiram com os orientadores de vocês. Deixa até um tempinho aqui, se vocês precisarem tirar um print, tirar uma fotinho, mas eu mando ali no grupo para relembrar também. Bem importante para a gente poder atualizar esses números e pensar aí como vão ser essas apresentações. E por que que isso é importante também? É importante porque com essa ficha de dados atualizados, a gente vai fazer uma série de postagens no Instagram do projeto, né, uma linha de postagem só do INCDSBN Júnior. Também a gente tem templates, eu vou mostrar no próximo slide, para o post do Instagram, e o objetivo é mostrar a equipe e algumas atividades, né, como a gente pensou. No mês, então, que vai ter a reunião do núcleo, os alunos desse núcleo organizam o post. Vai ser super tranquilo, tem o templatezinho ali, e o IPH e a UFSC então, eu e a Thaís, a gente pode revisar. A ideia é que a gente sempre trabalhe ali no mesmo arquivo, só mandem um oi ali pra gente, avisem que vocês fizeram, a gente dá uma olhadinha, e a gente já faz um stories então divulgando a reunião em si, e um stories divulgando o post do núcleo de vocês. Qual que é o objetivo então? Aumentar o engajamento nas redes do projeto, mas principalmente divulgar o trabalho dos núcleos e valorizar o trabalho dos alunos de todos os níveis, porque nós sabemos tem muitas metas e muitos objetivos, né, dentro do projeto, mas quem está fazendo acontecer somos nós e os professores. Então é importante a gente divulgar e valorizar o trabalho de cada um de vocês. Aqui, mais ou menos um layoutzinho como a gente pensou, uma capa, então, com o nome do núcleo e as logos também. Eu fiz vários templates de como organizar ali os nomes, então vai o nome, o que a pessoa é, se é iniciação científica, mestrando, doutorando, enfim, e algumas fotos. Ali são algumas sugestões, fiquem livres, né, para colocar como vocês acharem melhor. Uma visita a campo, participação de eventos, quem sabe uma experiência no exterior, alguma atividade de laboratório, enfim, fica livre. E depois um outro cardzinho para encerrar o post. É isso então, pessoal, assim como o professor Davi, eu tomei gosto agora por encerrar as apresentações sempre com alguma, provocação, né. E essa então é a sapientia incipit ad dubio, a sabedoria começa na dúvida. É muito importante, eu sempre falo para os alunos, independente de qual seja o semestre, o curso, enfim, sejam curiosos. É muito fácil a gente viver a vida só no modo automático, em meio a tantas obrigações e demandas, enfim, mas a gente precisa tirar o tempo para se questionar, porque a partir dos questionamentos que surgem as ideias. A ciência é feita de dúvidas, né, e a gente vai atrás dessas respostas. Isso é muito do que é o INCT-SBN Júnior. Eu agradeço, então, em meu nome, em nome da Thaís, fica aqui o nosso contato, né, sintam-se à vontade, então, para falar conosco, tirar uma dúvida, enfim, fiquem bem à vontade, pessoal. Muito, muito obrigada pela participação de vocês.